Olá, mulheres! É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para ler a palavra para vocês e com vocês. Eu tô falando baixinho assim, porque tá muito tarde. Meu filho agora que pegou no sono, hoje ele resolveu fazer uma hora extra. Então agora que a casa quietou, eu vou ler para vocês hoje Gênesis 37, 38 e 39. Então nós temos muitas coisas para conversarmos a respeito do que Deus vai fazer nesse povo aqui, né? Na vida de José, principalmente. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 37. Após a gente ler todas aquelas gerações, né? Aqueles nomes difíceis, chegamos então no momento que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, que é a terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos. José é o filho quase que mais novo, né, de Jacó, porque depois de José teve apenas Benjamim. E é o filho de Raquel, né, aquela mulher por quem ele foi apaixonado e depois ficou com Lia e somente mais tarde pôde ter como esposa Raquel. E Raquel faleceu do filho mais novo, né, no parto do filho mais novo. Tudo isso a gente viu nos capítulos anteriores. Então, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então os filhos mais velhos aprontavam e José, infelizmente, tinha que trazer essas informações para o pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Então fez um presente especialmente para José. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então era só briga entre os irmãos. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Olha só o que José vai falar para os irmãos mais velhos. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Era o filho mais novo, né? Então ele ia abrir mesmo para os irmãos mais velhos. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então Jacó, né, guardava para ele. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Mais uma vez Jacó foi conferir com José, né, se os irmãos estavam fazendo o que ele tinha mandado. Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Um pronto servo, né? Disse-lhe Israel: vai embora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam estes o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha só. E diziam a outro: vem lá o tal sonhador.
Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, Rúben era o mais velho, lembra-se disso? Livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben queria devolver José para Jacó. Olha que situação de estresse. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram da túnica que ele havia ganhado do pai, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, porém o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então vão vender José. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Que triste, né? Nós vamos ver que triste por um lado, mas havia um propósito de Deus em toda a situação. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Porque ele era o mais velho, né? Ele era responsável por todos os outros irmãos. Como que ele ia encarar o pai? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar ao seu pai e lhe disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente José foi despedaçado. Queridos, que crueldade, né? Você permitir seu pai passar por uma situação dessa, sabendo que você tem a versão verdadeira, né? Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os teus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos lá, essa história é muito interessante. O que acontece quando Deus tem propósito na vida de alguém. Capítulo 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendentes a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de seu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem.
Por isso, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a tima para tosquear as ovelhas. Tamar então estava aguardando o filho mais novo se tornar homem. Então, quando ela soube que o seu sogro estava na cidade, ela correu ao seu encontro. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou na entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então Selá já tinha se tornado homem e o sogro não tinha dito nada. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele, do sogro. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito, por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então, perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Olha só, Judá ficou sabendo que a nora, viúva dos 2 filhos, na verdade, né, estava grávida, então sugeriu que a queimasse. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas? Eu concebi. E disse mais: reconhece de quem este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Gente, ela ficou grávida do sogro e eram gêmeos. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste saída? E chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, eles chamaram Zera. Capítulo 39. José na casa de Potifar. Vamos voltar lá para José. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos de tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que lhe se alimentava. José era formoso de porte e de aparência.
Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ixi. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porque és sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa achava-os presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ixi, ela está mentindo, olha só o que ela fez. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Uma mulher sem o temor do Senhor é uma mulher perigosa, né? Conservou ele junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, numa trajetória muito difícil, após ser vendido, pelos irmãos, passou pela casa de Potifar, foi acusado de um crime que ele não cometeu. Mas uma das características fortes de José é que em tudo que ele colocava a mão prosperava. Então o Senhor estava com ele, um homem íntegro, que falava só a verdade, que temia o Senhor, tinha aprendido com seu pai Jacó, temia o Senhor. E vamos avançar, por hoje encerramos, mas o que Deus fez na vida de José é muito grande, mas vai ficar para amanhã. Então amanhã continuamos a nossa leitura e vamos fazer um resumo do que Deus fez até aqui na vida desse homem. Então te vejo amanhã. Um beijo. Tchau.